Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus encontrou pessoas de todos os tipos, inclusive de classes sociais diferentes. Isso mostra que o Senhor Jesus nem ensinava que os pobres herdariam o reino de Deus só por serem pobres, nem muito menos prestigiava os ricos, dando a eles algo em especial. O Senhor Jesus estava no meio de multidões, e quem fosse a ele encontraria de fato de braços abertos para recebê-los com misericórdia. E assim o Senhor Jesus viveu entre nós. E em Mateus 19, dando sequência agora no versículo 13, nos diz assim: Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Que interessante, é uma atitude aparentemente tão simples, né? Algumas pessoas iam trazendo seus filhos e pedindo que o mestre abençoasse seus filhos. E os discípulos, naquele momento, parecem ter entendido que aquilo era inapropriado, trazer crianças para um momento sério. O Senhor Jesus sempre estava muito ocupado. Mas é interessante que isso não significava que ele estava valorizando o trabalho em detrimento das pessoas. Interessante isso. Porque, na verdade, o seu trabalho era para abençoar as pessoas. Claro, sempre será para a glória do Senhor. Então, os discípulos passaram a tentar impedir que ele levasse as crianças pequeninas para que ele abençoasse. E Jesus, vendo aquilo, vendo os seus próprios discípulos repreender os pais porque estavam levando seus filhos para que ele abençoasse, diz que Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O que parece é que a visão deles, de crianças, não é uma visão muito boa. E por isso, provavelmente o Senhor Jesus usou várias vezes, né, as analogias entre criança e conversão, criança e humildade, criança e reino de Deus. Né? E o Senhor Jesus repreende. Mas por que está impedindo os pequeninos? Deixa eles vir. Quando ele diz deixa eles vir, significa que o Senhor Jesus está atraindo todos. E aí você vê uma coisa interessante, é que o reino de Deus, ele sempre está associado à família. E isso desde Gênesis. Nós vamos ver sempre, ainda que Deus se volte especialmente para uma pessoa, por exemplo, Noé. Noé foi chamado. Você não vai encontrar nem mesmo o nome da esposa de Noé. Não é porque ela não era importante, não tinha valor alguma, não. Mas Deus sempre chama o homem para, inclusive, apresentar para todos a responsabilidade do homem de puxar a sua família. Não é um desprestígio à mulher, mas uma forma de responsabilizar o homem. E a gente até pode dizer, você que é casada e, porventura, o marido não assume muito bem as suas responsabilidades, e quer chegar em casa e fica só assistindo TV, por exemplo, e não assume o seu papel, né? Não só como cônjuge, mas como pai também. Então você sabe como é ruim quando o homem ele não assume o papel que lhe foi dado por Deus, né? Que é a responsabilidade no seu lar, tanto como marido quanto como pai. Então imagine, já que você vê isso aí, vê e sofre, imagine que é necessário, pense que é necessário estar sempre lembrando os homens da sua responsabilidade. E Deus chama homens na história e ordena a eles algo responsabilizando para que eles chamem a sua família. Mas é sempre a família toda. Como disse Noé. Noé foi chamado para ser salvo por uma arca, né? Quando viesse o dilúvio, seria salvo. Mas não seria só Noé. Noé levaria o quem? Toda a sua família. Mas a gente vai caminhando e vai vendo que isso vai se repetindo, o mesmo modelo. Abraão, a gente sabe quem era a esposa, Sara. Abraão foi chamado, sair da terra, e levou toda a sua família para a terra prometida.
Tudo o que aconteceu na vida de Abraão aconteceu dentro do contexto familiar e para abençoar sua família. Até mesmo os escravos, que na época eram considerados parte do clã, também foram abençoados por estarem presentes. Então as bênçãos de Deus alcançaram. Abraão prosperou, diz o texto que ele enriqueceu. Deus abençoou ricamente a vida dele. É claro que seus escravos também, até porque Abraão não era um mau senhor. Abraão saía batendo nos escravos. Não há um só relato de que Abraão tenha sido perverso, como nós vamos ver na escravidão da era moderna, né? Então não há nenhum relato disso. Muito pelo contrário, parece que ele era um pai para os seus escravos, tal modo que um deles, que era o principal dos escravos, quando recebeu ouro e muitos pertences valiosos para ir até a casa de seus pais e buscar uma esposa para Isaac, seu filho, o texto diz que ele foi, cumpriu tudo direitinho e voltou. Se Abraão fosse um perverso, depois de ter dado tanto, né, bens e vários escravos e mandado ir tão longe, eles teriam ido embora, fugido. Né? Então, nós vamos encontrar na história Deus chamando homens, mas abençoando a família inteira. E aí que o Senhor Jesus confirma isso, que Deus é o Deus da família. Né? Ele chama também os pequeninos, não impeçais. Não trata os pequeninos com desprezo, não trata os pequeninos como se não tivessem valor, não abandone os pequeninos. Então ele atrai todos a ele. E, diz o texto, e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Ele abençoou cada um deles. Quando ele diz, dos tais é o reino dos céus, lembre-se, ele está tratando da criança junto à família. Né? Assim como nós herdamos o reino dos céus, os pequeninos também são chamados a isso, né? A herdar o reino dos céus. Então, o que ele está fazendo é um trato familiar. Né? É um trato familiar. O Senhor Jesus abençoa as famílias. E aí, logo em seguida, eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? É o jovem rico. Os outros dois textos, o de Marcos, capítulo 10 e Lucas 18, eles de fato trazem um pouco diferente a frase inicial, né? A abordagem inicial do jovem rico. Ele diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É um pouco diferente. A gente observar, em um ele parece que está elogiando o mestre, no outro ele parece que está querendo saber o que deve fazer de obras para poder ser salvo. Né? Só que a resposta do Senhor Jesus, em ambos os casos, é similar. Diz, respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. E nos textos de Marcos e Lucas, ele diz, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Parece que apesar da variação textual, a gente vê que a ideia era similar. Ele estava não só procurando, mas exaltando uma vida em acordo com a lei. Ele chega, é um judeu, ele chega para Jesus e quer saber de Jesus que garantia ele tem, o que ele precisa fazer para ser bom aos olhos de Deus. Ou seja, ele olhou para Jesus, Jesus é bom aos olhos de Deus. Então, eu vou perguntar para Jesus que já alcançou a bondade, porque ele era visto como um rabino, e os rabinos em geral eram vistos como bons homens. Então, daí não é só Jesus. Todos eles, que eram rabinos, eram chamados de mestres e eram vistos como bons homens. Daí vinham neles a salvação por causa dessa suposta bondade. Então ele vem com o interesse de saber o que ele precisa fazer na lei para alcançar o favor de Deus. Essa é a ideia. E Jesus de cara já repreende, assim, já corrige o olhar dele equivocado para os rabinos, para a própria salvação. Olha, só existe um que é bom. Não existe mais ninguém. Se nós nos apegarmos aos detalhes nesse texto, a gente pode até criar um problema teológico grande, porque a gente poderia até dizer, Jesus rejeitou
ser chamado de bom, porque nem ele mesmo era bom. Não poderíamos dizer isso. Ele, João, disse que era o bom pastor, e assim, ele, de fato, não poderia afirmar que não era bom, porque ele era bom. Como ele mesmo disse, olha, se eu não falar de mim a verdade, eu estaria mentindo também. Então, ele não poderia negar quem ele era. Quando a palavra diz que ninguém pense de si mesmo além do que convém, é porque nós devemos pensar a verdade sobre nós mesmos. Então, o orgulho é pensar mais do que nós somos. Então, quando a pessoa é orgulhosa, ela está sempre pensando de si mesma mais do que ela é. Ela é uma pessoa pecadora, isso já não é motivo de orgulho nenhum. Ela é uma pessoa com suas limitações, todas as pessoas têm, não é motivo de orgulho nenhum. Então, ela tem que reconhecer também sua miséria. Mas é claro que a gente não vai dizer que não sabe uma coisa que sabe. Ah, você sabe consertar isso aqui? Não, não sei. Eu sou humilde, eu não sei consertar isso aí. Não, claro que não, não é? Então não é para mentir, para ser humilde, meio de mentiras. Não. Você deve ser humilde no reconhecimento de que tudo vem de Deus, de que tudo que você sabe provém do Senhor, para você não estar se gabando como se você fosse a causa e o propósito de todas as coisas. Mas é claro que você deve pensar como convém, a verdade, o reconhecer humildemente por saber que Deus é a fonte, deve pensar o certo. E uma vez que deve pensar a verdade, Jesus não poderia pensar de si mesmo algo que não era. Jesus era bom. Jesus nunca pecou. Então, realmente era a única pessoa boa. Todavia, e ainda assim, isso é fantástico. Ainda assim, sendo ele um homem que nunca pecou, ele outra vez não pecou em atribuir a glória a Deus. Deus é bom. Só Deus é bom. Claro que a gente poderia dizer assim, dentro de uma análise teológica, mas ele é Deus, então obviamente ele estava falando até de si mesmo. Não dá para negar isso, né? Mas ele está corrigindo o olhar do jovem, né? Deste que foi lá conversar com ele, que foi procurá-lo, deste homem rico. Então ele está corrigindo. Lembre-se, Deus é bom. Nós somos pecadores. Então ele trata de uma forma muito sucinta a questão da depravação total. Olha, todos os homens são pecadores, tá? Não tem nada de bom em vocês que vocês possam dizer assim, Deus, eu sou bom, eu mereço alguma coisa. Então é muito simples, as falas são muito curtas. Ela, obviamente, necessitaria para uma explicação muito mais detalhista de toda a Escritura. Paulo lá na frente cita os Salmos, em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 18. Mas aqui, só nessa frasinha pequena, ele já disse tudo. A verdade é que ninguém é bom. Então, isso tem uma aplicação para nós fantástica, porque já que ninguém é bom, nenhum de nós pode dizer assim, Senhor, me dê isso aqui porque eu mereço. E ao mesmo tempo, ninguém pode acusar outras pessoas como se não fosse culpado também. Ou seja, devemos tanto ter um olhar de misericórdia, por isso que a Escritura diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é um misericordioso? Misericordioso é aquele que olha para o outro e, inclusive, vê a sua própria condição de pecador para que trate o outro de acordo com aquilo que ele mesmo sabe. Somos todos pecadores, ninguém é bom. Então isso tanto afeta seu olhar para a humanidade, afeta a sua relação com Deus. Por quê? Porque você vai olhar para Deus, Senhor, eu não mereço, eu não sou bom, só o Senhor é bom. Então as orações serão humildes, as petições serão sempre baseadas na justiça de Jesus Cristo, nunca na sua. E a sua relação com Deus será uma relação de humildade, de quem clama por misericórdia, por graça, de quem busca o favor divino, mas nunca será uma relação orgulhosa. Ah, mas eu sou bom porque eu faço isso, eu faço aquilo, ou eu sou pastor, eu sou presbítero e tal, tal, tal. Nunca será uma relação baseada em seus méritos. Porque você sabe, não tem como mudar essa concepção, porque é a realidade, que nenhum homem é bom. Então sua relação com Deus é baseada na realidade. Nenhum homem é bom, a não ser Deus. E aí, nesse caso, o único é o próprio Cristo, que é Deus. Então, colocando aí Jesus, o único que é bom. Então, nossa relação com Deus muda, mas muda também a nossa relação com o próximo. E Jesus várias vezes tentou mostrar para os fariseus que eram muito intransigentes, como se eles fossem bons. Isso é que era o problema.
Observe como muda a relação com Deus quando nós olhamos para nós mesmos de uma forma errada, né? Nós temos em Lucas uma parábola do Senhor Jesus que fala do fariseu e o publicano, certo? E nessa parábola sobre o fariseu e o publicano, que está bem pertinho mesmo. O jovem rico em Lucas é também capítulo 18. 18, de 9 a 14, é a parábola do fariseu e o publicano. 18, de 18 a 23, é o texto sobre o jovem rico. Então você sabe que está muito próximo. Não é por acaso que os evangelhos foram organizados assim. E a ordem deles, muitas vezes, cumpre mais um propósito teológico do que cronológico. Por isso que varia, às vezes, de um para outro. Tudo aconteceu, tudo é verdade, mas eles querem trazer não só uma estética, poderiam dizer, mas uma lição teológica, um propósito teológico. E antes do jovem rico, ele já tinha contado a parábola do fariseu publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Como é que uma pessoa confia em si mesma? Para ela confiar em si mesma, a ponto de aparecer diante de Deus com segurança, dizer assim, eu mereço. E julgar os outros com segurança, como se dissesse assim, eu sou bom e os outros são maus. Para ela tratar tanto Deus desse jeito quanto o próximo, ela tem que se achar boa. Não tem outro jeito. Então, veja que o problema dos fariseus estava na forma como eles viam a si mesmo e a própria humanidade, porque eles viam a possibilidade de um homem ser considerado bom. Confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Observe que nessa parábola a relação dele com Deus é errada, porque ele se acha bom, e a relação com o outro é errada, porque eles se acham bom e obviamente desprezam o outro. O julgamento dos fariseus, meu chapéu, para com os outros era terrível. Tanto que condenaram até Jesus, que nunca pecou. Então, o tratamento deles para com os outros era baseado neles mesmos. Nós somos bons. Então, os outros eram tratados com desprezo. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha como ele se via. Eu não sou igual aos outros miseráveis pecadores. Ou seja, ele se via como alguém bom e os outros pecadores. Jejuo 2 vezes por semana, e aí veja o porquê ele se via como bom. Aí vem uma questão de ele cumprir uma série de leis. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, aqui ele só citou esses 2, mas com certeza a ideia é que pegar isso aí e jogar para a ideia de que ele cumpria a lei toda. Ou seja, eu cumpro toda a lei. Eu estou obedecendo tudo, claro. E não era verdade, né, para nenhum fariseu. Aqui é uma parábola, então a gente não precisa detalhar nenhum fator histórico, porque aqui é uma parábola. Mas os fariseus, de fato, se achavam cumpridores de toda a lei. Então, ele via a si mesmo bom, porque ele entendia que ele cumpria toda a lei. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: veja, este publicano foi um dos que ele citou como um miserável pecador, nem ainda como este publicano. Ou seja, o publicano estava lá orando e ele até passou provavelmente por ele e já desprezou. Miserável pecador, tem que pedir misericórdia mesmo. E o publicano nem ainda ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então o publicano se via como alguém pecador, alguém que não merecia nada, alguém indigno, mas o fariseu se via como alguém bom. Então observe, o olhar do fariseu, o olhar do publicano. E a atitude decorre do olhar. Tanto que eles se achegam a Deus de forma diferente. Pense nisso, muito sério isso. A forma como você se vê
muda ou determina a sua relação para com Deus e para com o próximo. Se você se vê como alguém que é bom aos seus olhos, como alguém que é mais justo do que os outros, a sua relação com Deus será determinada por isso. E você se achegará a Deus como um fariseu. Se você se vê como alguém justo e bom e melhor que os outros, a sua tendência é desprezar, perseguir, maltratar, julgar e condenar os outros. Pode observar que é comum dentro das religiosidades, variadas inclusive, não diria só cristianismo, mas é comum na religiosidade as pessoas quererem condenar as outras por não ser iguais. Né? E eu não vou entrar no mérito de religião, variação, não é o propósito, mas é a questão do olhar. Eu sou bom, os outros são injustos, são pecadores, são maus, e assim por diante. Então muda a relação. Só que a forma como você se vê tem que estar correta, não pode ser uma forma errada. Você tem que se ver do jeito certo. Tanto que observe as implicações. Digo-vos que este quem? O publicano. O publicano que só batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador, que não via em si mesmo bondade alguma, se sentiu mais miserável de todos os homens, usando aqui as palavras do apóstolo Paulo, diz: este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Este alcançou o favor de Deus, porque se humilhou diante de Deus. Se via como pecador. Se via como alguém miserável. Se via como alguém que realmente precisava da graça. Ou seja, ele enxergou a realidade. Observe, não é uma falsa humildade. Não é fingir. Eu não posso dizer que eu sou bom, né? Então começar a choramingar para fingir que é mal. Não é fingir. Não é falsa modéstia. É realidade. Ele entendeu que a realidade é que ele era um miserável pecador. E entendeu que a realidade é que ele precisava do favor do único que é bom, Deus. Mas não o fariseu. O fariseu, inclusive doutores da lei, a maioria, não havia entendido que ele estava na mesma condição diante de Deus daquele pecador que era o publicano. Igualzinho. Apesar de jejuar 2 vezes por semana e dar o dízimo de tudo. Então, não foi justificado. Deus não recebeu sua oração presunçosa. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, esse texto, ele antecede em Lucas o texto do jovem rico. Eu vou voltar para Mateus, porque o texto do jovem rico é o mesmo. E o texto do jovem rico, que eu estou em Mateus 19, a partir do 16, trata a mesma questão. A forma como ele se vê. A forma como ele se vê. E o jovem rico via a possibilidade de ser bom, como os fariseus se achavam bons e eram tratados assim, né? Bom mestre. Né? Foi assim que ele se aproximou de Jesus. E Jesus corrige esse olhar. Calma aí, opa, já começou errado. Bom só Deus. Só Deus é bom. Mesmo assim, mesmo que Jesus tenha corrigido de cara a perspectiva, a visão, a leitura que aquele jovem tinha de humanidade, né? De relacionamento com Deus, ele não entendeu de cara. Não entendeu. Então, Jesus, versículo 17, voltando aqui, respondeu, né, para ele: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, você quer ser salvo? Anda humildemente com o Senhor. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, já havia dito sobre esse andar com Deus humildemente. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Isso agrada a Deus, mas não faz do homem o homem bom, no sentido de que alguém que mereça de Deus algo.
Isso que o profeta Miqueias ensinou é bom, mas isso não faz o homem ser bom, porque o homem continua na condição de pecador. Jesus disse, você quer entrar na vida eterna? O Senhor disse, faça a vontade dele. Ande humildemente com ele, né? E ele, então diz, e ele lhe perguntou, quais? Quer dizer, quais mandamentos, né? Respondeu Jesus, não matarás. Veja, ele citou alguns mandamentos. É claro que ele não vamos entender que aqui ele estava limitando a estes. Nós vamos encontrar na Escritura sempre alguns, né, a descrição de alguns elementos para resumir o todo. Tá? Isso é comum. Porque você imagina que todas as vezes que perguntassem sobre a lei do Senhor, citar todos os mandamentos, era impossível, né? Nem teria página para tudo isso. Então, alguns elementos resumem o todo. A ideia é essa, tá? Então ele cita alguns só, mas ele entendeu que ele estava falando dos mandamentos de Deus, todos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe que ele nem sequer cita o primeiro mandamento, né, que é amar a Deus. Ele cita alguns mandamentos, inclusive os mandamentos relacionados ao outro. É interessante que ele só cita o mandamento relacionado ao outro. Bom, os primeiros mandamentos para os judeus pareciam ser muito mais óbvios e eles estariam praticando, né? Não ter outros deuses, não criar imagem, honrar o nome de Deus, né? E guardar o dia do Senhor. Esses mandamentos parecem que estavam muito bem claros e acertados por eles, ainda que houvesse algumas falsas aplicações deles. E ele só aplica mandamentos relacionados ao próximo, né? Podemos dizer que era o grande problema do judaísmo da época, o relacionamento com o próximo, tanto que os fariseus saíam julgando e condenando com muita facilidade. E Jesus chega a dizer, mais de uma vez, 2 vezes Jesus diz em Mateus o seguinte, se soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Então, Jesus toca num problema bem sério da época. Eles sempre estavam condenando as pessoas. Então, o relacionamento entre eles, os judeus mesmo, não só os gentios. Os gentios também, sim, imagino, se eles se olhavam entre eles como judeus, povo de Deus, eles se olhavam de forma diferente, né? Como nós vimos, o fariseu olhou para o publicano, ambos são judeus, e olhou para ele como se fosse um miserável condenado ao inferno de Deus. Imagina como é que eles olhavam os gentios, né? Sem piedade, sem misericórdia. É um olhar de julgamento a partir da pressuposição de que eles eram bons e os outros todos eram maus. Então Jesus traz os mandamentos relacionados ao próximo, nem é relacionado a Deus. É um coração dos pecados, da maldade dos judeus daquela época. Havia muitos problemas nessa área. E então replicou o jovem, quando ouve os mandamentos. Tudo isso tenho observado que me falta ainda. Então, ele foi bem ensinado. Um jovem rico provavelmente aprendeu aos pés de algum rabino. Então foi ensinado, os judeus eram sim muito rigorosos, principalmente os fariseus, com a obediência à lei. Nós aprendemos lá em Mateus 5 a 7 que o problema é que eles não aplicavam corretamente a lei, era uma aplicação legalista, ou seja, 1 mais 1 são 2, ou, como eu gosto de dizer, muito baseado no 0 e 1, 0 1, né, o computador, né, 0 1, 0 1, 0 1, muito mecânico. Eles não conseguiam captar aquilo que Jesus nos ensina, e hoje a gente procura fazer no cristianismo, que é a amplitude e a profundidade das aplicações dos mandamentos. Então, ele, a princípio, olhando para o objetivo, ele diz assim, eu tenho feito tudo isso. Em Marcos, não aparece em Mateus, mas em Marcos, além de Jesus citar o que faltava, diz assim, e Jesus, fitando-o, o amou e disse. Está em Marcos 10, 17 a 22 e especificamente o versículo 21. Jesus o amou, ou seja, Jesus se agradou. Isso é importante. Quando ele disse que tem observado desde o início os mandamentos, isso agrada a Deus. De forma alguma ele pode dizer, olha, ficar procurando seguir os mandamentos de Deus é legalismo, isso não agrada a Deus. Mas por quê? O que não agrada a Deus é você aplicar errado e ter uma leitura de si mesmo errado. Esse era o problema dos fariseus.
O problema dos fariseus não era procurar seguir a palavra de Deus. O problema dos fariseus era fazer disso uma razão para olhar para si mesmo como pessoas boas que inclusive desprezavam as outras, julgando e condenando todo mundo como se eles mesmos não tivessem pecado algum. Lembre que em João, capítulo 8, naquele texto controverso, segundo a manuscritologia, ele diz: quem não tem pecado, tire a primeira pedra. E isso mostra que, de fato, eles estavam sempre prontos para sair julgando e condenando todo mundo sem ver a si mesmo, sem olhar a si mesmo. O que fazia deles hipócritas, porque eles nunca condenavam a si mesmos, mas tinham muitos pecados. Então, observe que seguir a vontade do Senhor é algo bom. Não despreza. Não. Isso é legalismo, então eu não vou obedecer os mandamentos, não. O bom é viver livre. Não é essa a ideia. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é poder viver para o Senhor, é poder obedecer só a palavra de Deus e não o jugo de homens que criam suas próprias leis. Liberdade é poder pedir perdão, misericórdia e se sentir perdoado, sem ser o tempo inteiro acusado e condenado por pecados do passado. Liberdade é poder se achegar a Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, o único justo e justificador. Então, liberdade é poder desfrutar da graça divina, da bondade divina, da misericórdia divina. Liberdade é poder se alegrar em Deus apesar de ser um pecador, baseado na justiça do único mediador, Jesus Cristo o justo. Então, não é você fazer o que você quiser, porque Deus se agrada de fazer o que é bom. Liberdade é poder fazer o que agrada a Deus pela própria capacitação do Espírito de Deus. O que é problema? É quando você se achega à lei, jejua, dizima e cumpre os mandamentos e faz daquilo sua segurança. Eu estou obedecendo, então isso me dá um pedestal maior diante de Deus. Ou faz daquilo uma razão para você se tornar o juiz de todos os homens. Porque você acha que é bom e os outros não são tão bons assim. Então isso é errado, tá? Então quando ele pergunta o que falta ainda, Jesus responde: disse-lhe Jesus. Veja, ainda que ele estava seguindo os mandamentos, Jesus mostrou que havia uma relação um pouco superficial. Ele não havia entendido bem o coração dos mandamentos de Deus, que é fazer a gente amar a Deus 100%, não é 99,9999%. É ter uma vida tamanha entrega a Deus que ele seja a única segurança, a única causa, o único propósito. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ele toca na ferida. Era um jovem rico, né? E ele toca na ferida do jovem rico. O texto diz: tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste. Por que ele se retirou? Bom, eu poderia sair feliz, só falta isso, e poderia dizer assim: vou vender tudinho e dar. O Senhor Jesus não está dizendo que a pobreza é um caminho para a salvação, tá? Em momento algum, a Escritura ensina que pobreza é sinônimo de salvação, ou é caminho para a salvação, porque senão você troca Cristo pela pobreza. Você vai encontrar no Antigo Testamento pessoas ricas, e até no Novo Testamento você encontrará pessoas também ricas, que Deus abençoou, mas usavam corretamente os seus bens, tá? Inclusive, no Atos dos Apóstolos, pessoas estavam doando, né? Havia mulheres ricas também que ajudaram e abençoaram o ministério dos apóstolos. Então, não é o ter. O que Jesus está fazendo é tocando no calo dele. Um homem apegado aos seus bens, um homem avarento. Só que é interessante, ele citou os 6 últimos mandamentos e mostrou, inclusive para nós, que isso é importante, uma coisa que eles não valorizavam muito, principalmente os fariseus não valorizavam muito na época. Só que quando ele toca no calo dele, ele toca no mandamento de cima. Ele toca no primeiro mandamento. Que coisa interessante. Ele falou dos 4 e diz: eu tenho obedecido. Mas quando Jesus fala: olha, vende o que tu tem, dá aos pobres e me segue.
Aí ele tocou no primeiro mandamento. Por quê? Porque ele era avarento. Retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ou seja, a ideia é, ele não estava nem um pouquinho em condições, não se sentiu nem um pouquinho inclinado a fazer o que Jesus havia dito. Ele foi com a sua riqueza. Então veja, eu tenho cumprido esses mandamentos, sim. E o primeiro deles, que é não terás outros deuses diante de mim, ele não estava cumprindo. Por que ele não estava cumprindo? Porque o dinheiro era o seu Deus. Era um ídolo para ele e ele não havia percebido. Daí isso mostra como ele não tinha uma leitura profunda, ampla e profunda, da palavra de Deus, dos mandamentos. Com certeza também não daqueles que Jesus mencionou. Então, o dinheiro, ele se tornou um obstáculo para ele. Ele amava o dinheiro e não percebia. E Jesus então vai, a partir dali, quando os discípulos se achegam, né, a ele, diante da situação, vai explicar. É o versículo 23. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Continua. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Como disse, o que ele está dizendo é, riqueza é pecado e condenação. Não, ele não está acusando a riqueza em si. Abraão era rico. Né? Então, o próprio Deus enriqueceu Abraão, diz a Bíblia. Jó também, e outros personagens. A grande questão é, dificilmente um rico entrará no reino dos céus por causa daquilo que foi dito antes. Porque as riquezas, elas potencializam pecados, e dentre esses pecados, elas potencializam, principalmente, é claro, a avareza. Então, esse é o problema. Paulo diz lá na frente que a avareza é idolatria, é a quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o problema está no coração do homem. Não é no bem material, é claro. É no coração do homem. Daí, um alerta monstruoso, que os discípulos, inclusive, ficaram atentos. Porque os próprios discípulos, como nós vimos antes, chegaram no capítulo 18, versículo 1, assim: naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntaram: quem é porventura o maior no reino dos céus? E isso não tem uma relação também? Se eles estão preocupados com glória, com poder e provavelmente com riquezas também, porque se estão pensando em trono, estão pensando nas recompensas do trono. Então observe que o próprio coração deles também estava inclinado à avareza. E o Jesus já adverte, olhe, os ricos dificilmente entrarão no reino de Deus, por causa da avareza do coração, o apego ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro. Então, eles percebem a profundidade daquilo. Porque logo no versículo 25, capítulo 19, versículo 25, ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E eles parecem julgarem, todos os homens procuram riqueza. Todos os homens querem prosperar na vida. Todos os homens ambicionam grandes coisas, poder, riquezas. Todos os homens querem isso. Veja que eles fazem uma leitura meio que universal, como se a avareza fosse algo muito comum mesmo para eles, para a sociedade. É claro, o homem tem, né, em si a capacidade de fazer todos os pecados. Eles são mais ou menos potencializados pela sua história de vida. Né? Alguns inclinam mais para alguns pecados, outros para outros, vai depender muito da sua história de vida. E eles ficaram, né, diante da situação, então quem é que vai ser salvo? Os homens estão sempre ambicionando. Os homens estão sempre querendo mais, os homens estão sempre querendo glória, poder, dinheiro e ambição, e ambição, e ambição. Então quem é que vai ser salvo? Versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus é possível. Ou seja, é impossível aos homens se salvarem. E aí vem aquele ponto lá no inicial. Quem é que é bom? Ele havia dito para o jovem rico: mas quem é que é bom? Só Deus é bom. E aí ele mostra bem claramente para os discípulos: bom só Deus. A salvação é impossível a gente. Não importa o que você faça. A salvação é impossível a gente. A salvação só Deus pode operar. É impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. É possível Deus quebrantar o coração de um jovem rico e fazê-lo
de fato se quebrantado a tal ponto de realmente abandonar de seu coração o amor aos bens materiais, ao dinheiro, Deus pode converter. E a história do cristianismo mostra isso. Porque nós vamos ter relatos históricos de pessoas ricas que deram tudo que tinham aos pobres e foram morar em comunidades cristãs simples e humildes. Tem vários relatos. Então, isso que Jesus disse, a própria história mostra o poder de Deus operando na vida das pessoas, convertendo as pessoas, transformando as pessoas e elas realmente vivendo para a glória do Senhor. Algo maravilhoso. Então, é impossível aos homens. O fato de sabermos que é impossível aos homens, outra vez nos volta os olhos correto para nós mesmos. Então você precisa se ver corretamente. Cara, você não é bom, você é um pecador. Olhe para si mesmo como pecador. E olhe para os outros corretamente, são pecadores iguais a você. Então nem sai julgando e condenando todo mundo, agindo com intolerância e intransigência, porque você estará pecando, desprezando os outros como se você não fosse pecador. E nem se achegue a Deus com uma ousadia, como se você fosse alguém num patamar diferenciado, porque você também é pecador. Então se achegue a Deus humildemente, agradeça pela misericórdia, clame por compaixão e ande na presença do Senhor como Ele nos chamou. Ande humildemente com Ele. Então, você precisa se ver corretamente. É possível ser salvo por causa da graça divina. É possível que até o pior dos pecadores seja salvo por causa da graça divina. E a nossa atitude, inclusive, deve ser a atitude de querer que isso aconteça. Às vezes eu tenho a impressão de ver em alguns grupos cristãos que parece haver mais o desejo de destruir vidas, condenar vidas, vê-las indo para o inferno, como se dissesse assim, vai para o inferno mesmo, só a gente vai para o céu, do que de salvá-las. Ou seja, olhar para a miséria alheia e querer ajudar, restaurar, transformar, ver o poder de Deus operando. E aí, claro, como é que se faz isso? Pregando fielmente a palavra de Deus com graça e misericórdia, confiando no poder do Espírito de Deus que opera no coração dos pecadores, aplicando a palavra de Deus, o Evangelho da Graça. Então, essa deve ser a atitude. Por quê? Porque nós olhamos para eles e não dizemos assim, somos melhores do que eles. Porque nós somos bons e eles são maus pecadores. Nós olhamos para eles e dizemos assim, eu saí dali. Nós olhamos para eles e dizemos assim, eu também estive no império das trevas. Eu também fui escravo. Eu também vivi na miséria. Mas Deus poderosamente, graciosamente, misericordiosamente me libertou. Então se Ele me libertou, mesmo eu estando naquela condição, também pode libertar aquele pecador. Este olhar para si mesmo mudará muitas atitudes. Observe a adoração a Deus, a relação social, a visão missionária. Muitas coisas mudam na prática cristã, no trato com o outro, com o pecado do outro, com a necessidade da conversão do outro. Tudo isso muda pelo simples fato de você olhar para si mesmo da forma correta, bíblica, como Jesus ensinou. Então, continuando, diz o texto. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Pedro, e agora? Todos os homens ambicionam, até nós. Como diz Mateus 18, quem é o melhor ou maior no reino de Deus? Até nós ambicionamos. Será que a gente vai ser salvo? Será que a gente... O que vai acontecer? Pedro parece estar preocupado. E na preocupação de Pedro, Pedro pede, e a gente, Senhor? A gente deixou tudo, Olha, eu deixei minha casa, eu deixei tudo, estou andando com o Senhor todos os dias, estou até, a gente está comendo até junto, toda a simplicidade do Senhor tem sido a nossa também. Pedro está preocupado. E Jesus diz, despreocupa, Pedro, despreocupa, né? Ele diz, Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, vocês que estão me seguindo vão ser recompensados. Aqui até a gente pode dizer assim, mas ele está falando de Judas. Né? Então a gente tem que ter cuidado com detalhes. Tá?
para não se prender a detalhes de forma errada. Porque quando ele diz as 12 tronos, então estão pensando em Judas também, né? Porque Judas está lá. Só que Judas era o traidor. Judas se enforcou porque depois viu a miséria que fez, mas não mostra arrependimento, mostra só aquele remorso, e inclusive cometeu um suicídio por causa disso. Não foi pedir perdão, não. Poderia ter ido pedir perdão, né? Então, calma com os detalhes, tá? Jesus mostra, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, o foco aqui é aquele que deixar tudo por amor de mim, será salvo. Aquele que deixar tudo por amor de mim, herdará a vida eterna. Quando ele diz deixar tudo por amor de mim, cuidado para não olha, você é casado, agora abandone a família e vá servir a Jesus. Você é pai, abandone seus filhos e vá servir a Jesus. Você é filho, abandone seus pais e vá servir a Jesus. Ou outra questão, outra relação qualquer. Não é isso. Ele está trabalhando dentro do contexto que vai se concretizar mais à frente, que as famílias dos judeus se dividiram. Dividiram mesmo. Lá na frente os gentios também. E se você perguntar a pessoas dentro de religiões do meio oriental, elas vão testemunhar que essa realidade também foi presenciada, vivenciada por eles. Que realidade? Que quando eles se converteram, a família passou a ser inimiga. E ou tenta trazer de volta ou abandona. Ou tenta de todas as formas convencer que a conversão a Cristo é um erro, ou simplesmente excomunga da família, expulsa da família. E aí Jesus diz, aquele que priorizar a mim, aquele que não tiver receio de perder tudo por amor de mim, aquele que não tiver medo das consequências, das implicações de se converter e ser odiado pelo mundo, perseguido pelo mundo, abandonado pela família, não é digno de mim. Essa é a ideia. A ideia é que nada nem ninguém deve ser uma justificativa para você deixar de andar com Cristo. E não importa quem, ele cita as relações mais próximas, né? Ou seja, não, eu não segui com o Senhor Jesus porque minha esposa, meu esposo, meu filho, meus pais, eles não quiseram, não gostaram, e é claro, eu tenho que amar minha família, cuidar da minha família, então eu mantive a religião judaica ou uma outra religião qualquer, os gentios, por exemplo, com suas religiões idólatras, pagãs, por causa da minha família. E como a Bíblia diz que eu devo amar a minha família, não, isso não é justificativo. Jesus diz assim, eu tenho que estar em primeiro lugar na tua vida. Você não deve abandonar a família. Paulo lá na frente diz assim, se o cônjuge quer continuar casado, mesmo com a sua conversão, não, segue. Se não querem abandonar, se as pessoas não vão te criar problema, ou seja, se os seus pais não vão impedir você de andar com Cristo, os seus filhos não vão tentar tirar você da fé, se o seu cônjuge não vai tentar impedir você de andar com Cristo, ou seja, se você consegue conviver, mesmo com a conversão sua e não deles, segue junto. Se eles te chutarem para fora, não vai desistir da fé. Não, eu me desconverti porque eles disseram, ou é a gente ou Jesus. Percebe a situação? Se você for colocado diante dessa situação, ou é a gente ou é Jesus. Não, aí é Jesus. Não tem outro jeito. Então, essa é a ideia, tá? Então não é para você sair abandonando ninguém. A ideia é, se você estiver diante da situação, ou você anda com os seus, seja família, amigo, seja quem for, ou você anda com Jesus, então você terá firmeza em dizer, eu ando com Jesus. Então, Jesus tem que ser uma convicção pessoal e ele deve ser amado de todo o nosso coração. Lembre-se disso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ou seja, qualquer momento em que tivermos o dilema ou a decisão para tomar entre Deus, entre Jesus e alguém, Jesus sempre será a opção. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Ou seja, o que ele quer dizer? Alguns dos que julgamos que não serão salvos, talvez até pelas riquezas, como pegando o contexto, aquele cara é rico, ele vai para o inferno. E de repente ele se converte
doa os seus bens, desapega deles e segue, né, servindo ao Senhor. E o outro que de repente parecia pobre, humilde, e disse, esse aí eu acho que ele vai andar com Jesus. E não, eu já encontrei pessoas pobres arrogantes e pessoas ricas humildes. Exatamente o oposto. Então não julgue precipitadamente. Tanto o pobre quanto o rico estão diante do mesmo problema, que é precisar da graça de Deus por serem pecadores. Ambos são pecadores. E ambos precisam da graça do Senhor. Então a situação é a mesma. Tá? Então nós devemos buscar em Deus esta graça. Portanto, olhe para si mesmo corretamente. Sua relação com Deus será direcionada por esse olhar correto de si mesmo. Sua relação com o próximo será direcionada para a sua forma de olhar para si mesmo. As missões serão praticadas da forma correta, pela forma como você olha para si mesmo. O trato com os outros em seus pecados, em seus problemas, em seus erros gerais, será direcionado pela forma como você olha a si mesmo. Porque como você se vê, se você se vê como Deus disse que deveria, então você vai ser direcionado pela própria palavra de Deus. E com certeza Deus será glorificado e vidas serão abençoadas, porque você tem um coração que realmente se vê como deve se ver. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós agradecemos por tudo. Somos indignos, somos pecadores. Já fizemos muitas coisas erradas na vida, por pensamentos, palavras, sentimentos e atitudes. Não merecemos coisa alguma do Senhor. Ó Deus, não merecemos viver, não merecemos ter o que temos, não merecemos nem o te servir, porque somos pecadores. Essa é a nossa realidade. E na nossa miséria, e envergonhados dela, todos os dias clamamos, sê propício a nós, pecadores. Sê propício a mim. Clamamos, Senhor, que a cada dia nos dê a consciência de nossos pecados do dia e nos ajude a, de fato, nos arrependermos sinceramente. Muda-nos o coração. Temos visto o teu trabalhar na vida, Deus, nossa e na vida de muitas outras pessoas. E como é bom ver o poder do Senhor regenerador, transformador, por meio de tua graça e misericórdia, operando pela palavra e pelo Espírito Santo. Fazendo com que as pessoas, Senhor Deus, com que a nossa vida seja transformada de glória em glória, para que sejamos a imagem de Jesus. Como é bom, Pai. Portanto, dá-nos sempre um coração humilde, que olhemos para nós mesmos como convém, para que o nosso trato contigo, Senhor Deus, seja sempre humilde, e a nossa relação com o próximo seja uma relação piedosa, misericordiosa e graciosa, a fim de que sejamos um instrumento para a tua glória, para conduzirmos vidas a Cristo Jesus, à nova vida nele. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.